Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aqui nesta oportunidade glorificar a Deus por mais um dia que Ele nos concede de estarmos de pé diante da Sua presença. Aproveitando também o ensejo para trazer uma reflexão da parte do Senhor para o nosso deleite espiritual, onde iremos compartilhar de um texto bíblico que se encontra em Josué, capítulo de número 5, sexto livro da Bíblia Sagrada. Josué, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: fazes facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate e Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que ele vai nos relatar a introdução do povo de Deus, depois que eles saíram do Egito, depois que eles peregrinaram pelo deserto, depois que eles perderam o seu líder espiritual chamado Moisés, com a sua morte, e agora eles estavam na regência de Josué, o líder que substituiu a Moisés. Este homem estava com a responsabilidade de levar o povo de Deus e de introduzir o povo dentro da terra prometida. O que me chama a atenção no capítulo de número 5 é que Deus aqui, Ele vai fazer uma exigência para o povo, antes que o povo entrasse na terra prometida. Só que no capítulo de número 3, Deus também vai fazer outra exigência para com o povo. Capítulo de número 3, versículo número 5, o próprio Josué vai olhar para o povo e vai dizer: olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. No capítulo de número 5, Deus também vai fazer outra exigência ao povo, antes que o povo entre, conquiste, desfrute da terra prometida, que era para que eles viessem a se circuncidar, porque a primeira geração, que era a geração dos pais, tinha morrido na caminhada pelo deserto. Eles eram circuncidados, mas essa segunda geração, que nasceu no percorrer da caminhada pelo deserto, eles não tinham sido circuncidados ainda. E para que eles pudessem desfrutar da terra prometida, eles tinham que ser circuncidados. Ou seja, eles tinham que passar pela circuncisão do seu prepúcio. O interessante é que Deus, Ele antes de introduzir o seu povo na terra prometida, Ele vai fazer duas exigências.
A primeira é santificar, a segunda é circuncidar, né? Ou seja, a santificação era necessária para que o povo pudesse desfrutar da terra prometida. Porque a palavra santificar quer dizer separar. Mas por que Deus pede para que o povo se santifique antes de entrar na terra prometida? A terra que manava leite e mel. É porque naquela terra que o próprio Deus tinha preparado, existiam outros povos que habitavam nela. Os jebuseus, os amorreus. Então, esses povos, eles eram adeptos da prática da idolatria. Eles veneravam, eles adoravam outros deuses pagãos, que tinham práticas abomináveis aos olhos de Deus. Então, para que o povo pudesse desfrutar da terra prometida, para que o povo pudesse adentrar na terra prometida e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles, o povo precisava estar santificado. Para quê? Para que o povo não viesse a se igualar aos povos daquela terra. Deus teve o cuidado de fazer essa exigência para que o povo viesse a se santificar, ou seja, a estar separado de tudo aquilo que estava introduzido dentro daquela terra. Eles não poderiam se misturar com aqueles povos. Eles não poderiam venerar os deuses daqueles povos. Eles não poderiam adorar os deuses daquele povo. Eles tinham que ser um povo santo, uma nação santa, um povo separado, um povo que ia fazer a diferença dentro daquela terra. A palavra de Deus diz que lá em Hebreus, capítulo 12, se não me falha a memória, vai dizer que sem santificação ninguém poderá ver Deus, ninguém poderá se chegar a Deus. Então a primeira recomendação que Deus faz para aquele povo, para que o povo viesse a se santificar. A segunda recomendação foi para que o povo viesse a se circuncidar. O que é a circuncisão? O que era a circuncisão? Era o corte no prepúsculo do homem. O homem, ele cortava o excesso de carne que existia no seu órgão masculino, no seu órgão reprodutor. Foi por isso que Deus, lá em Gênesis capítulo 17, versículo do 7 ao 12, Deus faz a aliança da circuncisão com Abraão e com toda a sua descendência. Ou seja, Deus coloca uma marca em Abraão. E Deus recomenda que esta marca também perpetuasse por toda a sua descendência. Era uma marca que exteriormente não poderia ver, porque ela era interna. Mas era uma marca que representava que aquela pessoa, ela pertencia a Deus. Ela tinha uma aliança com Deus. A circuncisão. Então Deus faz essas duas recomendações, essas duas exigências ao seu povo. Santificava e circuncidava. Porque para entrar na terra prometida, para colocar o pé na terra prometida, para desfrutar da terra prometida, tem que estar de coração limpo, tem que estar com as vestes lavadas e purificadas do sangue do Cordeiro, tem que estar santo, puro. Para herdar a terra prometida, tinha que ter a circuncisão como um sinal de que aquela pessoa pertencia a Deus. Ou seja, a circuncisão era o excesso de carne que era tirado da pessoa.
Porque para entrar na terra prometida, o excesso de carne tinha que ser tirado. Porque não poderia entrar na terra prometida com excesso de carne. Não poderia entrar na terra prometida com as vestes impuras, com o coração impuro. Tinha que estar purificado. O excesso de carne tinha que ser tirado. Hoje é diferente? Não. Porque a nossa circuncisão, ela é feita hoje no nosso coração. A santificação ainda continua. Porque o processo da santificação só vai acabar no dia que a gente subir para a glória. Porque até lá, nós estamos passando pelo processo da santificação. Todos os dias, nós temos que se santificar. Todos os dias, nós temos que estar vigilantes. Todos os dias, nós temos que purificar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas a circuncisão, ela não acabou. Ela continua sendo válida para essa geração. Uma geração que está caminhando rumo à terra prometida. Uma geração que está caminhando rumo a Canaã celeste, aonde nós iremos desfrutar da presença do Deus Altíssimo, aonde nós iremos ceiar com o general de guerra, aonde nós iremos desfrutar das promessas que foi feita por Deus para as nossas vidas. Porque a minha maior promessa, a tua maior promessa, não é o carro do ano, não é a casa própria, não é o emprego, não é o dinheiro na conta bancária. A minha e a tua maior promessa é de subirmos para habitar nas mansões celestiais. Então que neste dia você possa ficar com esta palavra. Santifique-se. Tire o excesso de carne do teu coração. Arranque essa mágoa. Arranque esse ódio. Arranque esse orgulho, essa prepotência, essa soberba. É excesso de carne. Precisa ser circuncidado. Precisa ser tirado. Precisa ser arrancado da tua vida. Porque esse excesso de carne, ele pode impedir que você venha a herdar, que você venha a desfrutar da terra prometida. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, estava prestes a desfrutar da terra prometida, estava prestes a observar, a enxergar tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles naquela terra. Mas a ordem de Deus foi: santifica-se e faça a circuncisão. Essa ordem foi antes deles entrarem, porque só entraram depois que o povo se santificou, depois que o povo se circuncidou. Aí eles passaram o Jordão, aí eles foram conquistar aquela terra. Então que neste dia você possa receber esta palavra para a tua vida. Santifique-se todos os dias. Faça a circuncisão do teu coração. Tire o excesso de carne. Tire tudo aquilo que não está agradando a Deus. Tire tudo aquilo que está servindo de impedimento, para que você possa colocar os pés na terra prometida, para que você possa desfrutar da Canaã celeste. Porque para lá não vai entrar com excesso de carne. Porque para lá não vai entrar se não estiver santificado no Senhor. Amém? Para que possa ficar com esta palavra para a tua vida. É tempo de se santificar. É tempo de se circuncidar. Tirar o excesso de carne. Tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não é para estar mais com você. Que não é para estar mais habitando no seu coração. Arranque. Faça a circuncisão hoje. Santifique-se cada dia. Purifique as tuas vestes no sangue do Cordeiro, para que você tenha direito a entrar pelas portas das mansões celestiais e desfrutar de tudo aquilo que já está preparado para a minha
e para a tua vida. Que Deus abençoe, que Deus continue nos fortalecendo em Cristo Jesus.